Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite para vocês. Tudo bem? Tudo bom? Estamos acabando aí o caderno de vocês. Com esse faltam mais dois módulos, né? Mais três módulos. Esse mais dois. A gente tem esse módulo que fala sobre o sistema ferroviário, que é o módulo 26 da frente 2. Depois tem mais um módulo que fala sobre sistema rodoviário. E também vai falar um pouquinho sobre hidrovia, transporte aéreo. E o último, que é o módulo de comércio exterior. E daí a gente finaliza a apostila de vocês. Beleza? Bom, sistema de transportes é uma aula um pouquinho mais importante, né, quando comparada, por exemplo, a turismo, que é uma aula que praticamente não tem uma abordagem muito grande em vestibular, tá? Que foi o módulo anterior que eu havia gravado para vocês. Vamos dar uma olhadinha e ver os pontos principais dessa questão relacionada ao sistema de transportes, tá? Eu acho que uma das questões iniciais importantes é a gente poder compreender como que funciona a matriz de transportes de um determinado país, tá? Então, você pode perceber, por exemplo, que um país como Estados Unidos e Japão, né, representado aqui pelo número 3 e pelo número 4, tem uma porcentagem um pouco mais elevada do uso da hidrovia, tá? Na verdade, a hidrovia dos Estados Unidos ela é um pouquinho maior do que a hidrovia dos Estados Unidos, do Brasil, né? Por que eu falo da hidrovia? Porque a hidrovia é um sistema de transportes bem mais em conta, bem menos poluente, bastante ideal para que seja realizado cargas, né? Quando a gente analisa, por exemplo, a matriz do território brasileiro, tá? Representada aqui no número 6, tem uma enorme porcentagem das rodovias, que é um sistema de transporte mais dinâmico, tanto que ele leva o apelido de transporte de porta a porta, mas ele é um sistema de transporte bem mais caro e, consecutivamente, tanto para manutenção, né, quanto também um grande desgaste aí em relação à poluição, tá certo? Então, quando a gente analisa a matriz do sistema de transporte de um país, ela é muito importante, porque ela traz muitas características, ela traz muitas particularidades. Por exemplo, quando você olha o Japão, né, e percebe que o Japão tem uma presença tão grande assim das hidrovias, tá? O Japão não tem muitos rios. O Japão, na verdade, ele tem rios muito curtos, né? Nós chegamos a ver sobre isso já. São rios que não chegam nem a 500 quilômetros de extensão e são rios muitas vezes acidentados. Então, onde que essa navegação está ocorrendo? Ao longo dos portos, ao longo do litoral. É aquela navegação que a gente chama de navegação de cabotagem. Bom, daí você olha, por exemplo, a Rússia, né? A Rússia que tem aí um predomínio gigantesco de ferrovias. Ela tem a maior ferrovia do mundo, que é a chamada Transiberiana, né? É uma ferrovia que tem mais de 10 mil quilômetros de extensão, foi abordada inclusive na prova da Unicamp. Agora analisa a Alemanha, né? A Alemanha, que é um país bem pequenininho, tem predomínio de ferrovias, né? Tem o transporte de hidrovias para complementar a sua matriz de transportes, e só por último ele faz o uso das rodovias. Tudo bem? Então acaba sendo uma escolha bastante adequada à questão da Alemanha. Beleza? Bom, em relação à emissão de poluentes em cada modal, de cara você percebe o quê? Que o transporte rodoviário ele tem como uma característica negativa o fato de ser muito mais poluente quando comparado, por exemplo, ao transporte hidroviário. Tá? O transporte hidroviário ele provoca um impacto, uma geração de poluentes bem menor. Tá? E o que acontece sobre esse transporte ferroviário no Brasil? Muita gente pergunta, né? Anderson, por que o transporte ferroviário, desculpa, ele não deu certo no Brasil? Né? Por que a gente tem tantas rodovias assim no Brasil? Vamos matar logo a questão de uma vez. Nós temos muitas rodovias no Brasil, rodovias, por conta da nossa industrialização, tá? A nossa industrialização, que foi uma industrialização tardia,
vocês estão vendo isso já na frente 1, né? Ela foi pautada principalmente nas transnacionais automobilísticas. E essas automobilísticas, elas visaram principalmente atender o mercado consumidor interno. Ou seja, se eu tenho carros sendo vendidos para o mercado consumidor interno, o que eu preciso? De rodovias para eles circularem. Acho que essa é a primeira questão. Depois, esse plano das rodovias, ele vai ser fortalecido durante o período da ditadura militar, também, como um plano de governo. Tá? Anderson, mas e as ferrovias? Por que as ferrovias, então, elas não deram certas? Porque elas foram construídas de acordo com o interesse de capitais externos. Então, existe algo chamado, na ferrovia, de bitola. O que é a bitola? A bitola é o tamanho da linha do trem. Tá? Então, por exemplo, nós temos a bitola inglesa, que é uma bitola de 2 metros de largura. Nós temos outros tipos de bitola de 1,5 metro. Temos bitolas de até 76 centímetros. Tá? Em Minas Gerais, por exemplo, nós temos. Então, o que acontece no Brasil? As bitolas, elas não foram unificadas. Então, como cada um construía uma ferrovia de acordo com seus interesses, por exemplo, os ingleses, eles iam lá, pá, construir uma rodovia, uma ferrovia, pá. Ia lá, pá, construía outra ferrovia. E eles não se preocuparam, em momento algum, em padronizar essas ferrovias. Tá? Eles não se preocuparam, em momento algum, em padronizar essas bitolas. Bom, então, de cara, você pode perceber o quê? Que existe uma diferença no transporte ferroviário entre países desenvolvidos, que têm uma rede mais ordenada, mais densa e principalmente integrada. Ela é integrada à chamada intermodalidade. O que é isso? Né? É você ligar diferentes sistemas de transportes. Por exemplo, uma ferrovia que vai dar num porto, né? Uma ferrovia que vai dar num aeroporto, uma rodovia que passe por uma ferrovia. Ou seja, isso é a chamada intermodalidade. E ela é muito importante, tá? Para a organização do sistema de transportes. Agora, nos países subdesenvolvidos, eles vão ter uma característica muito exploradora. Você vai perceber que parece que ela liga o interior ao litoral. Então, qual que é a finalidade dessas ferrovias no caso do Brasil, do continente africano? É retirar as riquezas do interior e levá-las até o litoral para que seja feita a exportação. Tá bom? Hoje que a gente está passando, que nem está aí no slide, por um processo de privatizações. Beleza? Bom, então vamos anotar aqui, ó. No caso do Brasil, ok? O Brasil tem uma malha ferroviária com essa característica: agromineral exportadora. Tudo bem? Então ela serve ali para produzir o quê? Para exportar soja e minério de ferro. Beleza? Outra característica: a nossa malha, ela é uma malha periférica, acho que está certo. Tá? Periférica, ou seja, ela está ligada apenas às regiões ao litoral, né? Apenas essas áreas do leste, por exemplo, dos Estados Unidos, concentrada, dos Estados Unidos não, do Brasil, principalmente na região centro-sul. Tá? Então, vamos lá observar os mapas. Vamos observar, por exemplo, 2000. Ela está concentrada onde? Principalmente na região centro-sul, tá? E tem essa característica bastante periférica. Então, ela é agro-mineral exportadora e também periférica. Beleza? Com isso, você já consegue matar um enorme de questões relacionadas à ferrovia, tá? Na verdade, eu queria mostrar esse daqui. Né? É que a minha barra fica em cima, a barra de... E daí eu não vi que era estradas pavimentadas, tá bom? Eu queria trabalhar apenas com esse mapa de redes ferroviárias. A gente vai ver depois algumas dessas principais redes aí. Bom, tá aqui, ó. Vamos ver o que dá para a gente destacar. Inicialmente, essa ferrovia aqui, beleza? Essa ferrovia é a estrada de ferro dos Carajás. Perceba que ela chega até um pontinho vermelho, que é o chamado Porto de Itaqui, tá? Que fica bem ao lado do porto Ponta da Madeira.
Bom, por que essa estrada de ferro ela é tão importante assim? Porque ela é responsável pelo transporte do minério de ferro, que será exportado principalmente para a China. Beleza? Uma outra estrada de ferro bastante importante é essa daqui, que é a estrada de ferro Vitória, Minas. E ela segue até o porto de Tubarão, localizado na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Para que ela serve? Também para transportar minério de ferro. Tá? Depois nós temos uma outra estrada de ferro, que é essa daqui, que pega o estado de Santa Catarina, que é a chamada Estrada de Ferro Tereza Cristina. Ela serve normalmente para transportar carvão, tá? Ela chega até o porto de Laguna ou até o porto de Imbituba, localizado no estado de Santa Catarina, tá? Normalmente, o que acontece? Esse carvão mineral, retirado da região do Vale do Rio Tubarão, tá? A região de Criciúma, ele é levado até o porto de Sepetiba, que fica no Rio de Janeiro, onde ele vai ser utilizado, transportado para Volta Redonda. E ali ele vai ser utilizado na Companhia Siderúrgica Nacional. Beleza? Então essas são 3 ferrovias importantíssimas. Nós temos também a ferrovia chamada de Novo Oeste. Tá? É uma ferrovia que liga Bauru até Corumbá, mais ou menos. Então, essa daqui é chamada Estrada de Ferro Novo Oeste. E nos últimos anos, o que aconteceu? Começou-se a construir uma ferrovia que visa integrar. Deixa eu ver se eu consigo fazer bonitinho para vocês aqui. Que visa, eu queria muito, mas eu não vou conseguir. Que visa integrar, achei, o norte do Brasil ao sul do Brasil. Tá? Então eles estão construindo, bem nessa região que eu estou pintando de vermelho aqui para vocês, uma ferrovia chamada Estrada de Ferro Norte-Sul. Tá? Estrada de Ferro Norte-Sul. O nome não é muito criativo, tudo bem? Mas ela é uma ferrovia bastante importante aí. Belezinha? Vou apagar o slide. Vem comigo, vamos seguir. Então, percebendo a distribuição dessas ferrovias por região, você vai perceber que a maioria está concentrada no estado, na região sudeste, principalmente entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, tá bom? E a gente tem aqui alguma malha ferroviária da região sudeste, antiga Sorocabana, antiga Mogiana, né? Muitas dessas ferrovias, elas acabaram sendo desativadas, tá? Mas também tem um caráter agromineral exportador, tá? Aí a estrada de ferro do Novo Oeste, que eu marquei para vocês, indo de Bauru até Corumbá. E aqui, só para a gente poder comparar, como que é a malha ferroviária do continente africano. O que você percebe? A FUVEST perguntou isso uma vez. Ela é completamente de caráter agromineral exportador. Ou seja, ela liga o interior ao litoral, com a característica justamente de explorar, típica de um continente muito pobre. Agora, olha a malha ferroviária dos Estados Unidos. Né? Nós chegamos a ver a formação territorial dos Estados Unidos. Eu comentei com vocês o seguinte, que essa região aqui, né, que é a região conhecida pelas 13 colônias, quando você tem a Guerra de Secessão e a vitória do Norte sobre o Sul, a primeira questão que eles fazem é a expansão da malha ferroviária para o oeste. Por quê? Porque essa malha ferroviária ela vai simplesmente ajudar no processo de colonização, né? No processo de imigração das pessoas que estavam chegando e queriam ir em direção ao Far West, beleza? Ao Longe Oeste. Olha a Europa então, né? Olha como a Europa ela é completamente padronizada. Eu lembro a vocês, por exemplo, que Portugal e Espanha, eles passaram por um regime ditatorial, né? Portugal pela ditadura de Salazar
e Espanha pela ditadura do Franco. E daí o que aconteceu? Eles adotaram bitolas diferentes do restante da Europa. Esses processos de ditadura acabaram demorando, acabaram atrasando a entrada de Portugal e Espanha no processo de adesão à União Europeia. Eles só foram aderir à União Europeia em 1986, se não me engano. Então, eles tiveram que fazer o quê? Eles tiveram que modificar toda a sua bitola, que era um padrão diferenciado, porque durante a ditadura eles adotaram uma bitola diferenciada, com medo de uma ocupação, para depois se integrar com o restante da Europa. Tudo bem? Vamos para assim. E aqui, a questão da Rota da Seda, né? Para quem não sabe, a China está construindo uma das ferrovias que será considerada a maior ferrovia do mundo. Ela vai ligar de Beijing até Londres, tá? Então, uma malha ferroviária gigantesca. Qual que é a ideia dessa malha ferroviária? É justamente fortalecer o mercado asiático com o mercado europeu. E essa ferrovia é a ferrovia da Transiberiana, tá? A Transiberiana, ela inicia-se, na verdade, em São Petersburgo, vem até Moscou e depois chega até Vladivostok. E a Unicamp, ela trouxe uma pergunta falando sobre isso, né? Sobre o fato dela passar principalmente pela região de uma planície, que é a planície russa, a Sarmática, atravessar os montes Urais e depois vir em direção à Rússia Asiática. Beleza? Bom, então tem algumas perguntas aí para a gente poder responder, para a gente poder preencher, tudo bem tranquilo. O ano em que foi construída a primeira ferrovia no Brasil, o estado onde foi instalada e o período áureo da expansão cafeeira na era das ferrovias. Tá? Então, a alternativa correta, a primeira ferrovia foi construída no Rio de Janeiro, e o período áureo foi de 1870 até 1920. Lembra vocês que o café, né, ele vai ter uma participação muito importante na expansão dessa malha ferroviária, principalmente no estado de São Paulo. Tá? Nós discutimos isso já em região sudeste. Número 2, complete o quadro abaixo referente à distribuição do transporte ferroviário. Então, aquela que tem menos é a região norte. Aquela que tem mais é a região sudeste. Tá? Então, dá uma olhadinha aí, completa, bem bobinha. Número 3, as 4 ferrovias que eu comentei com vocês. Então, especializada no transporte de minério de ferro em Minas, Vitória, Minas. Especializada no transporte de minério de ferro do Pará, Estado de Ferro dos Carajás, e assim por diante, beleza? Bom, exercício número 4. Cabe à logística de transportes executar, de forma eficiente e eficaz, os fluxos de bens e de informações. No Brasil, os baixos investimentos na infraestrutura logística comprometem sua competitividade no mercado globalizado. A respeito da ineficiência da logística dos transportes no Brasil, analise as afirmações a seguir. Item 1. A deficiência dos modais de baixo custo, como o ferroviário e o hidroviário, dificulta a intermodalidade e reduz a movimentação de cargas a longa distância, né? E principalmente encarece o produto no final. Porque se ele faz o uso de um transporte, como o transporte rodoviário, que é muito caro, o produto final acaba se tornando mais caro. Beleza? E tem um verdadeiro. 2. A concentração do modal rodoviário agiliza o deslocamento das cargas até os portos de exportação e diminui os custos e o tempo de trânsito das mercadorias. Olha, os custos talvez, tá? Não, os custos não. Aliás, o tempo talvez, mas os custos não diminuem. 3. É falso, tá? A matriz da logística de transporte não se mostra adequada para atender a vocação do país de produzir e exportar commodities. Por quê? Porque o minério de ferro, que é uma commodity, a soja, que é uma commodity, eles deveriam ser exportados via o modal ferroviário. E o que acaba acontecendo é que eles são exportados via caminhões, tá? Não o minério de ferro, mas principalmente a soja. Beleza? Então, número 4, a gente vai correta C de cabeção. Número 5, esse exercício até que é bacaninha, ele não é difícil não, tá? Os gráficos indicam, eu só preciso lembrar como é que resolve ele. Os gráficos indicam a expansão das redes de transporte ferroviário e rodoviário no Brasil em quilômetros, em função do tempo ano. Então, ó, ele vai de 1925, mais ou menos, até 1955. Ele apresenta um crescimento bem pequeno, quando comparado ao crescimento rodoviário. Tá?
Então, de 1920, ele está dando as datas aqui para você, ó. 1928, 1955. O único que você tem que fazer é a leitura do gráfico. Acabou. Então, ó, na rede ferroviária, mais ou menos aqui, acima de 30. Ele deu 31. Fechou. Tá? Agora, no transporte rodoviário, acima de 100, 113, você não vai encontrar mais nenhum que tenha esses dados tão próximos assim. Tá bom? Alternativa correta, letra A. Bem facinho esse. Fazendo-se um balanço da evolução da estrutura dos transportes no Brasil, pode-se afirmar que, letra B, há uma ênfase acentuada na expansão da rede rodoviária, decorrente de uma política econômica relacionada com a implantação da indústria automobilística no país, as transnacionais que eu comentei com vocês. Tá bom? C. A mesma abordagem, olha que interessante. Assinale a afirmação correta referente aos dados da tabela. Essa tabela é bacana, é uma tabela antiga, tá? De 1995, Jesus. Né? Mas vamos dar uma olhada aqui no Brasil, 70% rodoviário, 18% ferroviário, 12% hidroviário, né? Então, o que você percebe? Que a nossa matriz é uma meleca, beleza? Por que a gente tem tanta rodovia assim? Por conta da nossa indústria automobilística, beleza? Bom, exercício de número 8. Os modais de transportes possuem diferentes níveis de adequação aos tipos de carga. Considere a tabela abaixo. Produto A, B, C, D. Distância percorrida, valor por tonelada, urgência. Bom, eu não vou analisar agora a tabela, tá? Não sei do que se trata. De acordo com a lógica econômica capitalista, para o transporte dos produtos A e D, os modais mais adequados são respectivamente. Então, para o transporte A, ele dá um transporte de distância pequena quando comparado ao transporte D. Então, o valor por tonelada ele é alto. Por isso ele está dando o rodoviário. Tá? Agora, para 3.000 quilômetros, ele é muito alto. Se é urgente, transporte aéreo. Ok? Número 9. Alternativa correta. Letra A, falando sobre a estrada de ferro noroeste do Brasil, a atual Novo Oeste, aquela que eu falei para vocês que vai de Bauru até Corumbá. E número 10, um assunto que vai tratar basicamente das ferrovias. Aqui é de número 1, né? É a ferrovia Estrada de Ferro dos Carajás, que vai até o porto de Itaqui. Tá? Tá aqui para vocês. A de número 2, que chega até o porto de Tubarão. E a de número 3, que é o porto de Paranaguá, muito responsável pela exportação de soja no Brasil. Beleza? Número 11, né? Falando sobre, de novo, a mesma questão, sobre as automobilísticas no Brasil. Né? A aula não era sobre rodovias, mas ele trouxe vários exercícios que abordam essa questão, que são as rodovias no Brasil decorrentes do processo de industrialização. E a número 12, letra D de dado, falando que as ferrovias transportam principalmente cargas e são inferiores em termos tecnológicos em comparação com o sistema ferroviário europeu. Tá? Então a nossa ferrovia ela ainda é muito defasada, precisa de muito investimento. E a última, falando sobre a conclusão da ferrovia Norte-Sul. Se você quiser dar uma lida nesse texto aí, acho que talvez valha um pouquinho a pena você dar uma observada. Beleza, povo? Ó, é isso para vocês. Um beijão, fiquem bem, tá? Força nessa reta final, a gente está acabando. Tchau, tchau, queridos.